Olá, buenos días. Me llamo Gabriel Peter, soy estudiante de doctorado en educación en la Universidad Federal do Paraná, Brasil, y estoy aquí para presentarles el artículo El cine decolonial, nuevos caminos de conocimiento a partir de otras producciones no hegemónicas, que escribí en parcería con Ana Carolina Pereira de Souza, maestra en educación por la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil. En esta primera parte, que intentaré hacer totalmente en español, haré un breve acercamiento sobre el arte del cine, sobre todo sobre la influencia del cine en la dinámica social. Primeramente, como nos enseña Anatole Rosenfeld, es preciso ver el cine como, primeramente, prioritariamente, como un arte que nació como una técnica, una curiosidad, y que se ha convertido en un arte eminentemente industrial. ¿Y por qué eminentemente industrial? Porque el cine, en cuanto a arte, es hijo del capitalismo, y particularmente un efecto de la expansión del capitalismo, como una respuesta a los conflictos entre burguesía y la clase obrera, especialmente de la mitad del siglo XIX a lo inicio del siglo XX. Especialmente, claro, en los países de capitalismo avanzado, como Estados Unidos y algunos países europeos. Como el cine fue asimilado como una entre tantas otras mercancías y servicios ofertados a la clase obrera como respuesta a las reivindicaciones de esa clase y para evitar conflictos que podrían generar inclusive revoluciones, el cine fue asimilado como un otro producto industrial y como tal fue y es hasta hoy producido segundo padrones industriales. Estos padrones industriales estándar generan un público igualmente estándar, en el sentido que esas personas son prácticamente condicionadas a reproducir y asimilar acríticamente aquello que el cine difunde y reproduce como una extensión de la realidad. Y es por eso que el cine tiene una influencia tan fuerte sobre la sociedad. Y especialmente por eso que el cine debe ser visto críticamente, porque las representaciones que son producidas y difundidas son producidas y difundidas principalmente de los países de capitalismo avanzado. Y estas visiones, estas representaciones trazan ideas, expectativas y visiones de mundo que son eminentemente colonialistas. Este trabajo mira principalmente presentar películas que tienen una mirada decolonial. En la segunda parte de este artículo, Ana Carolina muestra, conforme las ideas decoloniales, que es posible un cine decolonial presentando otras películas que tienen una mirada que no es propiamente colonial como la mayoría de las producciones de tipo industrial, comercial, que son producidas y difundidas de los países dominantes para los países dominados, como es lo caso de los países latino-americanos em geral. Olá a todos e a todas, eu sou a Ana Carolina, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e juntamente com o meu parceiro de pesquisa Gabriel Peter, da Universidade Federal do Paraná, eu venho falar um pouco sobre essas questões do cinema decolonial. Bom, para a reflexão desse cinema, eu trago aqui para vocês 3 obras cinematográficas que nos ajudam a pensar nesse cinema que não é visto pelas produções hegemônicas do poder.
A primeira delas é um curta-metragem que se chama Hair Love. Bom, para falar um pouco sobre esse curta-metragem que é o Hair Love, ele se inicia com uma protagonista, que é uma menina negra, e ela possui cabelos afros. E a gente vê essa questão da importância, de como se torna importante haver essa representatividade no universo da beleza, tanto dos meninos quanto das meninas. Por quê? Porque a modernidade ela vem priorizar que o que é correto é o cabelo liso e não o cabelo afro, né? E esse curta vem falar um pouco desse cabelo. A menina é uma criança que ela começa a pesquisar no YouTube como que ela vai manter os cachos, como que ela vai lidar com esses cachos. E na realidade ela vê que é o cabelo dela e tá tudo bem, é um cabelo lindo. Então a gente não precisa de um padrão de beleza sobre o que é correto, não precisa de um padrão do cabelo, do corpo, da pele, né? E jamais priorizar essa lógica perfeita de que o padrão ele deve ser seguido ou aceito, né? Esse padrão de que precisa ser branco, hétero, dos olhos azuis, dos cabelos lisos, mas não, que existem N diferenças e que essas diferenças são comuns, que são diferenças que vêm falar um pouco, né? Que o cabelo afro também é um cabelo lindo, também é tão importante quanto o cabelo liso. Bom, e na nossa segunda produção cinematográfica, eu trago para vocês o filme A Princesa e o Sapo. Já começa que a nossa princesa ela é negra, já faz totalmente outro caminho. Em relação aos contos de fadas, que as princesas precisam ser brancas, precisam ter olhos azuis e precisam de um príncipe para salvá-las. E esse filme ele vem desconstruir esse caminho, né? A princesa ela tem um sonho de ser dona de um restaurante, porque ela aprende essas técnicas de cozinha com o pai. E ela vive uma história quando ela é transformada em rã, juntamente com o príncipe que é um sapo, né? Então já não vem mais com aquela ilusão de que a princesa precisa ser salva por um príncipe, precisa colocar um sapatinho de cristal. Não, ela faz a história dela, ela faz o momento dela. Então esse filme é muito interessante para fazer essa desconstrução de que a princesa ela não precisa de um padrão a ser seguido e nem de uma história a ser repetida. Bom, e a nossa terceira produção, intitulada como Carol, vem desconstruir todo esse padrão de casal hétero perfeito, onde o homem e a mulher precisa ter uma história, um drama e no final que eles sejam felizes para sempre. Essas protagonistas são duas mulheres que elas residem na cidade de Nova York na década de 50. E elas vivem histórias de muito romance, de muita intensidade, de muitos momentos de tristeza, mas também de muita felicidade, a história delas. Então vem desconstruir essa questão de que para que o filme ele tenha um sucesso precisa ser um homem e uma mulher, não. Também tem essa questão de duas mulheres que vivem a sua história, que vivem o seu momento. Então, foi apresentado 3 produções cinematográficas que vêm nos apresentar esse cinema decolonial que contribui para a descolonização dos signos audiovisuais, linguísticos e artísticos, para então desenvolver essa produção de conhecimento e cultura através de temas sobre a homossexualidade, sobre a raça, sobre a cor, sobre gênero, dentre tantos outros finais felizes que não são retratados e nem representados na maioria dos filmes de origem dominante. Ele nos leva a refletir, esse cinema decolonial, uma via para uma produção de conhecimento com outros finais felizes, com outros roteiros, com outras histórias, onde o subalterno ele se torna protagonista. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de estar apresentando neste evento, juntamente com o meu parceiro de pesquisa, Gabriel Peter, da Universidade Federal do Paraná, e agradecer a todos e a todas que estiveram aqui assistindo a este vídeo. Muito obrigada.